Se o internato é praticamente como se fosse uma espécie de estágio, em que a gente continua pagando a faculdade durante 2 anos, será que não seria melhor a gente terminar a faculdade em 4 anos e ir logo para o mercado de trabalho? Será que isso seria possível? Terminar uma faculdade de medicina em 4 anos? Bom, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Meu nome é Diego Bezerra e eu sou estudante de medicina do 7º semestre. Terminar uma faculdade de medicina em 4 anos, eu acho que não acontece em nenhum país. E olha que eu procurei bastante sobre isso para ver, né, em outros países como eles abordam essa questão. Porque em muitos lugares eu vi assim, de 6 anos, de 7, de 8 anos. Mas menos do que isso, em 5 ou 4, eu não achei. Se alguém conseguiu achar, deixa aqui embaixo nos comentários. Mas então, aqui no Brasil, a gente tem a seguinte divisão no curso de medicina. São 2 anos de ciclo básico, 2 anos do ciclo clínico e 2 anos do nosso famoso internato, em que tecnicamente a gente vai colocar em prova todos os nossos conhecimentos. E aí, a minha opinião, tá, que talvez não seja da maioria, então, né, esse canal aqui é feito também para isso, para eu expor aquilo o modo como eu penso. E eu penso que esses 2 anos são completamente obrigatórios. Não dá para fazer a faculdade de medicina sem esses 2 anos, que é a questão aí do internato. E eu vou dizer por quê. Talvez alguns concordem, talvez outros não, mas eu acho o seguinte: quando eu fiz a primeira faculdade, que foi letras, tá? Eu saí da faculdade naqueles 4 anos cru. Cru. A gente faz aquele estágio que mandam a gente fazer, né? Que a gente vai até os colégios, vê assistindo uma aula e tal. Mas é completamente diferente de você ir lá e colocar a mão na massa. Não tem nada a ver. Então, quando eu realmente cheguei para dar a minha primeira aula, foi um baque. E eu devo dizer que eu estudava muito, muito. Todo dia eu fazia o seguinte: por exemplo, eu sabia que a aula de amanhã ia ser sobre sujeito, né, os tipos de sujeito. O que eu fazia? Eu passava o dia anterior, né, o período que dava, né, estudando, né, maneiras de ensinar tipos de sujeito, para que eu chegasse no outro dia com conhecimento ali, né, na ponta da língua. Mas não podia fugir muito daquilo, porque se de repente alguém me trouxesse uma questão muito difícil, muito complexa, de um vestibular, por exemplo, o ITA. ITA é um vestibular que, querendo ou não, ele pega o básico, que é sujeito, e consegue transformar numa coisa super complexa, né, de se entender. Hoje eu respondo as questões do ITA com facilidade, mas são 16 anos, né, vendo, estudando língua portuguesa. Então é claro que uma hora fica bem natural. Mas antigamente não era assim, então eu estudava para poder dar aula. E já aconteceu uma vez comigo o seguinte: olha só, eu fui dar uma aula, né, X. No meio da aula, o aluno perguntou assim para mim, eu nunca esqueço. Ele falou assim, isso lá no começo, né, quando eu estava começando a dar aula. Ele falou: professor, você está explicando a adjunta adnominal? Porque a aula era sobre a adjunta adnominal. E complemento nominal, o que que é? Daí eu falei: olha, complemento nominal é isso, isso e isso. Lembrando das aulas da faculdade. Mas eu ainda não tinha ensinado aquela matéria. Só estava puxando esse conhecimento. Beleza, terminei a aula, cheguei em casa e fiquei com aquela pulga atrás da orelha, sabe? Poxa, eu expliquei complemento nominal e tal. Beleza, peguei um livro para ler, porque a internet, né, não era tanto assim como é hoje. Peguei lá os meus livros para dar uma olhada e vi que eu tinha explicado errado. Eu tinha explicado uma coisa completamente diferente. O que eu fiz? Esperei uma semana. Na outra aula que eu entrar naquela turma, eu comecei e falei: olha, gente, desculpa, a gente sabe que professor não é assim o detentor máximo da sabedoria, e infelizmente eu acabei errando a explicação. Peço que vocês risquem aí no caderno, né? Arranque a folha, risque, e a explicação certa é essa. E ok, ficou tudo bem, ninguém reclamou, não teve nenhuma reclamação, aconteceu isso e acabou. Agora, eu fico pensando, imagina se isso acontece quando eu me formar como médico. Chega um paciente e eu passo para ele o medicamento errado. Quando é que eu vou encontrar esse paciente de novo para poder corrigir uma informação? Isso é uma coisa que me preocupa muito. Então eu acredito que esse estágio, né, que a gente chama de internato, é extremamente necessário para a gente realmente colocar a mão na massa. A gente escuta várias histórias a respeito do internato na faculdade de medicina. Por exemplo, uma das histórias que eu escutei é que um dos estudantes lá de medicina orientou o paciente que tomasse ali, era 10 gotas por quilo dele, né? Quando na verdade deveria ser 1 gota por quilo do medicamento. E aí, claro, o médico que acompanhava percebeu o erro a tempo, né? Porque, lógico, ele tem que dar uma olhada no que o estudante está fazendo. Ele percebeu o erro, foi lá, arrumou e explicou para ela o erro que ela tinha cometido, né? Que era
era 1 gota por quilo, se eu não me engano, desse medicamento. E eu queria que vocês entendessem isso. Esses 2 anos na faculdade de medicina, eles são extremamente necessários para diminuir, né? Claro que a gente não é robô, né? Infelizmente vocês devem saber, né, que muitos erros aí acabam passando e acabam acontecendo. Mas a ideia do internato é que seja, né, que haja uma diminuição desses erros, que você aprenda com quem já está lá na frente, para realmente, né, não cometer pequenos errinhos bobos como esse. Eu, particularmente, me preocupo muito com isso e dou muito valor para o internato, que deve chegar aí no ano que vem. Começo de 2023 eu devo entrar no internato. Então, claro, né, continuo acompanhando este canal para não perder nada, porque eu vou fazer vários vlogs a respeito disso. Assim como já tem vários vlogs de estágios passados. Vou deixar aqui no link a playlist para vocês, se vocês quiserem ver, que acho que dá aquela motivação a mais, não é verdade? E assim, eu realmente acredito que não dê para terminar a faculdade de medicina em 4 anos. São necessários esses 6 anos para a gente poder realmente colocar em prática tudo aquilo que a gente aprendeu, tanto no ciclo básico quanto no ciclo clínico. E para você que é da área da saúde, não deixe de sair desse vídeo sem clicar antes aqui no primeiro link da descrição. Lá tem um e-book maravilhoso a respeito de anatomia e fisiologia humana, justamente para a gente rever toda essa parte que é tão essencial. Então clica lá que você não vai se arrepender. Um grande beijo para vocês e te vejo nos futuros plantões. Tchau, tchau!